preocupação é por tudo o que se passa relativamente ao Porto de Lisboa. Há uns anos atrás, para se construir a doca de Pedroços, e portanto o desenvolvimento do Porto de Lisboa tem sido feito em relação à margem norte, que para mim é um erro. Devia ser feito sempre a jusante, em busca exatamente das águas mais profundas. Mas há alguns anos atrás foram extraídos 12 milhões de metros cúbicos de areia para depois se construir a doca de Pedroços. Isso está a instabilizar toda a barra do Porto de Lisboa e continuamos a construir as docas na margem norte, quando provavelmente do ponto de vista estratégico devia-se repensar, e é por isso que o país não tem esse modelo estratégico de desenvolvimento, não há ninguém que agregue, como o Nicolau muito bem suscitou, os diferentes partidos num projeto estratégico, o que queremos de facto para o país, e a meu ver isso é uma fonte de riqueza incomensurável, porque as várias coisas que estivemos aqui a discutir no fundo é um bocado baseado na formulação do filósofo norte-americano Nelson Goodman, que é os mundos possíveis que estão dentro do mundo real. E este mundo possível, que é Portugal ser um espaço geoeconómico integrado no século XXI, é um mundo possível que tem que ser transformado em realidade. O projeto de converter Portugal numa economia atlântica, no cruzamento das grandes rotas da globalização, é um mundo possível que pode ser concretizado no século XXI. O projeto de transformar Portugal num país conectado globalmente, por um lado pelos portos ao exterior e depois toda a rede transeuropeia, e fazer disto um nó vital no comércio e no fluxo de todos os bens no Oceano Atlântico, é crucial para o futuro. Mas é preciso ver que atrás disto vem tudo o resto. Por um lado, seguir o comércio e seguir a riqueza. E nós não podemos esquecer que o mar português tem características extraordinárias. Eu há muitos anos andava a defender um bocado a ideia que nós devemos ter em Portugal uma grande universidade do Atlântico, que estudasse profundamente o Oceano Atlântico, não só nas ilhas autónomas, em Portugal continental, e que fosse especialista, fosse um líder mundial nessa área. E o presidente Cavaco Silva convidou-me para ir na delegação dele à Noruega, e quando, no primeiro dia da visita, os noruegueses começam a apresentar o que é que estão a fazer no mar, a primeira coisa foi a Universidade do Ártico, que eles têm em Tronça, que faz exatamente aquilo que tinha um bocado sonhado que nós devíamos fazer. E o que é que pode sair desta investigação? É todo um conjunto de indústrias, não só dos recursos e dos minerais estratégicos, mas a indústria farmacêutica, por exemplo. Nós temos na nossa zona económica exclusiva, nos tais campos hidrotermais, e os nossos biólogos andam em grande euforia, porque há descoberta de dezenas de novas espécies que nunca ninguém pensou que fosse possível naquelas condições de vida. Estes fenómenos de vulcanismo são altamente tóxicos. E a vida nasce ali, mas não nasce através da fotossíntese, que é crucial para a vida do oceano, mas que é a exposição às profundidades até onde a luz solar penetra. A fotossíntese nós pensávamos que era a grande fábrica de energia, não é? Nos mares, mas nós temos uma outra fábrica nos fundos oceânicos, que é uma espécie de síntese química que as microbactérias, os micro-organismos fazem do sulfureto de hidrogênio, que é a coisa mais tóxica que há. E depois ao lado há populações de vários animais e de várias espécies que vivem. Vocês reparem que a investigação desta área pode mudar as ciências da saúde no século XXI. Como? Combatendo o cancro, combatendo as doenças todas letais que nós temos, e que por mais investigação que se consiga fazer, e tem-se avançado muito, mas ainda não se descobriu o que é que se pode tirar a partir daí. E os noruegueses estão à frente com as várias indústrias farmacêuticas para tentar ver como é que a vida consegue sobreviver em ambientes altamente tóxicos. E, portanto, este cluster pode gerar desenvolvimentos na indústria farmacêutica, na indústria alimentar. As nossas condições de exposição no Atlântico, então em toda a costa e nas ilhas autónomas, para o desenvolvimento das algas são absolutamente espetaculares, pela exposição solar e pela salinidade da água. E a indústria alimentar pode beneficiar a partir daí. A indústria da cosmética, as biotecnologias, há todo um conjunto de questões que podem ser formuladas, mas é preciso um modelo e é um incentivo para que as empresas se desenvolvam. E para terminar muito brevemente a questão que o Nicolau colocou relativamente aos investigadores, eu sou favorável, defendo sempre as empresas portuguesas, as empresas são o motor da riqueza do país, sou absolutamente contra a hostilidade que por vezes há no país contra as empresas, contra a iniciativa privada, contra os mercados. Nós temos é que combinar tudo isso com uma regulação eficaz. Mas o trabalho que as empresas portuguesas têm feito é espetacular, e a nível da exportação e tudo o resto. E é um tecido muito vivo. Nós temos em 2012, foi os últimos números que vi, 46 mil empresas portuguesas que exportaram, 25% delas nasceram depois de 2000. Portanto, nós temos 12 mil empresas
relativamente novas que já estão no mercado internacional a exportar. Mas depois, quando olhamos para a balança tecnológica e a balança das exportações, apenas 6,8% do que é exportado tem valor tecnológico incorporado. Ainda é muito baixo. E qual é a razão? Só 2,6% dos investigadores portugueses trabalham nas empresas. A média nos países da OCDE é 16%. Na Dinamarca são 40%. Portanto, um grande desafio para o futuro é como inserir o saber da ciência nos produtos das empresas. E isso tem, desde a academia até as empresas, todas as interações e todas as plataformas são cruciais para mudar isso. Obrigado. Eu creio que o António José, podemos distinguir como o José. José. Ok. Vou dizer só duas ou três coisas. É evidente que o nosso enquadramento é um enquadramento da globalização com todas as disfunções e perversões que criou. Mas é esse, e é a realidade. E, obviamente, é nesse que temos que trabalhar. E esse é o nosso desafio. As nossas limitações são enormes, quer dizer, o colete de forças que a dívida nos coloca, por exemplo, significa que nas próximas décadas nós temos uma dívida para pagar. Obviamente que uma atitude possível é ficarmos à espera que o tempo passe e que alguém nos auxilie, que os empréstimos se renovem. Mas o que temos a fazer, se calhar, é aquilo que é óbvio. Às vezes, em relação ao futuro, também há coisas que são óbvias. E há coisas óbvias que é continuar a fazer aquilo que nós fazemos bem. Há sempre aquela célebre história que o Nicolau Santos já deve ter citado 50 vezes do relatório Potter, é assim que se chama? Porter, que nos chamou a atenção para o óbvio. E o óbvio era que tínhamos um conjunto de atividades tradicionais que, obviamente, eram, de certeza, o nosso futuro. E isso tem-se comprovado em tempo de crise, não é? Do turismo ao calçado, etc. E ainda antes, aliás, da crise, em alguns casos, em termos de reabilitação e de renovação. E, portanto, estão aí coisas da cortiça, o setor automóvel, do turismo ao calçado, que obviamente nós temos de desenvolver, ou à pasta de papel, ou à floresta, ou o que for. É evidente que há novos setores, mas eu acho que aqui, em relação à ciência, eu talvez discordo num ponto do que aqui foi dito e que eu acho que é uma clivagem importante nestes anos, ou nesta altura, que é um pouco a ideia, obviamente, que a ciência tem que ser útil e a ciência, obviamente, que servirá para nos resolver problemas, mas antes de nos resolver problemas é preciso que a ciência funcione por si só, independentemente de ter problemas para resolver. Eu sei que a ciência também parte dos problemas. Maria falará, de certeza, há bocadinho, que já pediu a palavra. Mas preocupa-me aquela coisa utilitarista imediatamente, que é só há dinheiro para a ciência se ela tiver anexo a uma fábrica que tem uma questão para resolver. Porque, como dizia o António Câmara, às vezes os problemas é que, se calhar, há coisas que surgem antes do tempo, precisam de maturação, as próprias empresas, e que precisam de esperar a oportunidade certa para poderem revelar todo o seu potencial e utilidade. Portanto, temos que ter algumas convicções. E nessa matéria, na ciência, na investigação, é um exemplo de que aquilo que semeámos há 20 anos está a produzir frutos agora. Se calhar não demos conta que, no imediato, que aquilo iria acontecer. Mas aquilo que acontece hoje só foi possível porque há 20 anos atrás nós semeámos e demos tempo a que as coisas aconteçam. Isso é algo que é muito importante e remete para o lado das convicções. E nessas convicções devem ser duradouras naquilo que é fundamental, da educação, das qualificações, etc. E deve ser consequente, que é um problema que o país tem. Que é, muitas vezes tem ideias que são boas, mas que depois ficam pelas ideias e não são consequentes. E eu acho que esse tempo, muitas vezes, de espera é um tempo necessário desde que nós tenhamos a convicção inabalável de que estamos no caminho certo e que esse caminho vai funcionar. Depois há aqui outras questões que muitas vezes nos dividem, outras que nos unem. Quer dizer, se há coisas que nós sabemos fazer, não devemos ter dúvidas sobre elas. Nós devemos estar permanentemente a pôr em causa. Chega bem outras que precisamos discutir e de aperfeiçoar. Há, de facto, aqui, eu, enquanto jornalista, aceito o repto que veio da plateia, que a Ana também já deu também alguma resposta. É evidente que falta debate público sobre o futuro, é evidente que muitas vezes o debate é muito sobre aquilo que se costuma chamar a espuma do dia. É evidente que também há debate, também não vamos dizer que não há debate, por alguma razão nós estamos aqui todos, obviamente que isso também se faz nos meios de comunicação. É evidente que precisamos de explicar melhor as coisas, é um desafio que também nos deve ser lançado, a começar pelos jornalistas,
mas também é evidente que temos que semear mais sentido crítico em relação às coisas, que eu acho que faz falta. E para as discutirmos bem, temos que ter capacidade de as discutir. Isso faz-se com conhecimento, e essa também é uma daquelas convicções de que não devemos perder. As pessoas já se tinham pedido para falar? Só a Maria? Pediste para falar? Nós temos um, eles têm outro. Eu ia falar um bocadinho nesta ideia de que, obviamente, discutirmos, mas nós também temos que agir. E há, muitas vezes o que eu acho que nós até agora temos analisado fizemos o diagnóstico está feito e só discutimos isto, ou só discutimos o dia da manhã, e só discutimos os próximos 1 ano ou 4 anos, o Governo vai ficar 1 ano, vai ficar 4 anos, e portanto estamos sempre neste... Mas agora até podemos começar a discutir o que é o futuro, mas temos que ter também a modéstia de ao mesmo tempo perceber que o que estamos a discutir o que é o futuro, daqui a 10 anos aquilo que tínhamos em ideia já não é o futuro, e portanto temos que ter um dinamismo enorme de estar sempre a pensar o futuro, mas ao mesmo tempo de o estar sempre a implementar, ou seja, é muito bom ter pensadores, mas é muito também bom ter fazedores, ou seja, pessoas que simplesmente executam e põem... O que nós às tantas também temos muito que pensar é como é que vamos fazer com que esses fazedores sejam executantes no país, e sejam os partidos, ou sejam os governos, ou seja quem for, que sistema é que nós vamos ter para ter esses fazedores a simplesmente a executarem e a pôr em prática, ao mesmo tempo sendo injetados constantemente com este dinamismo. E este dinamismo só vai acontecer, sem dúvida, se nós tivermos sempre novas fontes de pensadores, novos criativos, e isso é óbvio que só vai acontecer se a nossa educação tiver uma revolução enorme, ou seja, nós tivermos a capacidade de aproveitar o maior número de pessoas que nós temos no país, que não são muitos, que são poucos, não é? E, portanto, termos a maior capacidade, temos de ter um sistema de educação que está sempre a lançar cá para fora pessoas com novas formas de pensar e que estão sempre a pensar e temos essa capacidade desses fazedores simplesmente ouvirem esse dinamismo e simplesmente conseguirem adaptar as suas estratégias. Porque, por exemplo, eu acho que é muito interessante este conceito do que estamos a viver agora do mundo capitalista e do pós-capitalismo, que nós não fazemos a mínima ideia o que é que será. Podemos falar no pós-capitalismo, mas não sabemos. E a mesma coisa, a estatística que demos de que 80% dos produtos que consumimos não foram produzidos no sítio onde os consumimos, não é? Mas temos que pensar que isso, numa sustentabilidade do planeta, provavelmente não faz sentido nenhum. Ou seja, este tráfego que nós estamos agora a planear dos mares, provavelmente a um momento vamos ter que controlar e vamos ter que repensá-lo, não é? E, portanto, e que para já não nos faz sentido nenhum, porque nós queremos ter as calças mais baratas possíveis e, portanto, se forem feitas ali, vão ter que ser ali, mas provavelmente as minhas filhas, as minhas netas, etc., vão pensar de maneira completamente distinta de nós. E, ou seja, as camadas que nós temos na sociedade, os fazedores, os pensadores, etc., têm que ser extremamente dinâmicos de aplicar imediatamente e simplesmente ouvir as novas ideias que aí vêm para conseguir... No fundo, estamos sempre a planear um novo futuro. E eu acho que isso só com uma educação muito transversal, que toca a todos, que vem ao mundo, é que vai ser possível. Nós tínhamos pensado em hoje levar o debate até às 14h, uma vez que eram 4 participantes, o que é mais do que é habitual, e ainda por cima com esta qualidade, e portanto vamos até às 14h, se vocês não estiverem em desacordo. O vento está a ficar mais fraco agora, estamos aqui a ouvir a chuva, mas o vento já está mais calminho. Estavam previstas rajadas de 90 km/h, portanto, esperemos que passem aqui nas nossas costas enquanto aqui estamos. O Henrique tinha pedido para falar até sobre a questão do barreiro, não era? Era, mas não só, porque foi-me sugerido agora uma coisa, talvez porventura mais importante, que é a questão agir. Tem toda a razão. Mas eu terminei a minha intervenção anterior dizendo que a crise portuguesa é uma crise de pensamento. E a senhora levantou agora o problema da ação. E a ação nós temos. O Barreiro é uma ação, fazer um porto. O que nós não temos é a ação que segue o pensamento. E mais do que isso, que siga um pensamento estratégico, para não ser uma ação desorientada. O pensamento estratégico é para o futuro. Mas é definindo prioridades para chegar a esse futuro e depois vamos à ação. Falou-se aqui, e eu dou-lhe um exemplo claro. Eu,
Há 40 anos que ouço falar na sociedade portuguesa do problema da ciência. E quando os cientistas se reúnem para discutir o problema e os empresários para discutir o problema, há 40 anos que o problema é sempre o mesmo. Os empresários acham que os cientistas não servem bem o país e os cientistas acham que os empresários não servem bem o país. E há 40 anos que é assim. E eu, há 10 ou 15, no meu livro falo disso, faço uma proposta de ação muito simples. Quem é que tem alguma coisa para vender? São os cientistas. Quem é que tem alguma coisa para comprar de conhecimento? São os empresários. Portanto, se as instituições de investigação têm os cientistas, têm para vender, têm que ter vendedores. E no dia que as universidades e os centros de investigação tenham vendedores que vão às empresas todos os dias para vender conhecimento, como os vendedores de equipamentos vão às empresas todos os dias para vender equipamentos, nesse dia a relação entre a ciência e as empresas e a economia realiza-se. É difícil? Não. Eu estive há coisa de 3 semanas na Fundação para a Ciência e Tecnologia e disse à senhora que preside isto que estou a dizer. E ela tem fundos para fazer isto, para ter um vendedor, nem sequer é caro, um vendedor por cada instituição. Vamos ver se resulta. Até podemos fazer em 2 ou 3 instituições para experimentar. Acha que fizeram? Não fizeram, nem vão fazer. O Nicolau falou, além deste problema da ciência, falou também do Barreiro. O Barreiro é um caso que mostra à sociedade a disfuncionalidade do sistema político português. É mais ou menos termos entregue o futuro do país a um manicômio. É disfuncional por definição. O Barreiro, eu estive com o Sr. Primeiro-Ministro, estou numa comissão do Ministério da Economia, que foi criado pelo Ministro anterior, e de vez em quando há umas reuniões, e uma das reuniões últimas, há coisa de mês e meio, foi lá o Sr. Primeiro-Ministro. E eu perguntei, foi exatamente a questão, eu disse ao Sr. Primeiro-Ministro, explique-me lá uma coisa que eu não estou a perceber. O Governo tem um investimento para Sines de 140 milhões de euros há 3 anos, para aprovar ainda não aprovou. Eu gostaria que me explicasse porquê. Leio no jornal que tem um porto, que estão para fazer um porto no Barreiro, que vai custar 800 milhões, mais ou menos, custa sempre mais, mas suponhamos que é custa justo, não vai servir para nada. Eu garanto-lhe assim que não vai servir para nada. Aliás, nem sequer é fácil de construir, como a Ordem dos Engenheiros e os outros já disseram. Explique-me. Bom, ele não explicou nada. Não explicou. Portanto, num país onde se gastam 800 milhões sem nenhuma explicação, é um país disfuncional. Quer dizer, qualquer manicômio sabe fazer isto. Mas mais grave do que isso. Não sei se sabem ou se têm a noção que o projeto do Barreiro é aprovado, apoiado por todos os partidos políticos portugueses. Pelo PS, pelo PSD-CDS, pelo PC e pelo Bloco de Esquerda. Portanto, isto coloca-nos a todos, acho eu, à sociedade portuguesa, um problema sério. Claro que se me perguntarem porquê é que isso acontece, é porque não definindo uma estratégia, não definindo responsabilidades, nós somos um país por definição irresponsável, quer dizer, quem assistiu àquela cena da Comissão de Inquérito sobre o caso BGES, o que é que resultou daquilo? Um país irresponsável. Portanto, com estas condições, a única questão verdadeiramente importante é como é que isto se muda. Como é que nós podemos ultrapassar esta disfuncionalidade? E isto é que nos deve preocupar. Onde é que se interrompe este ciclo? Não é? Porque nós criticámos o governo anterior, muita gente, eu também, pelos investimentos loucos que fez, pela forma louca que nos fez. Mas repare, o Barreiro mostra que só parou durante um tempo porque não havia dinheiro. Mas a partir do momento em que há dinheiro,
a máquina vai continuar a produzir os mesmos estádios, as mesmas coisas, sem nenhum objetivo, porque temos um sistema profundamente disfuncional. Muito obrigado. António, quer falar? Portanto, eu ia comentar as intervenções, sobretudo do Nicolau, em relação das empresas e os investigadores. E, curiosamente, nós começámos a iDreams quando eu estava como professor visitante no MIT, e era de tal forma teórica que nunca tinha ouvido falar na palavra business plan. Eu estava a ser visitado por uns doutorandos e, esta coisa do plano de negócio, isto parece ridículo, mas mostra o distanciamento dos académicos do mundo real. Então fui ouvir um seminário sobre o que era um plano de negócio. Ficámos excitadíssimos. Uau! Vimos também que havia tipos lá do MIT que vai fazer empresas. Aliás, havia uma colega minha que depois ficou muito conhecida com um TED Talk, a Patty Mize, que tinha vendido uma ideia à Microsoft por 80 milhões e o Boston Globe criticava que fire sale, que de venda desastrosa. Nós olhámos assim, nós vamos ser multimilionários. Quer dizer, nós temos milhares de ideias, o que é que estamos a fazer? E quando chegámos a Portugal, apesar de tudo, a primeira ideia era: vamos repetir o modelo do MIT Media Lab. O modelo do MIT Media Lab é ao contrário do modelo das universidades. O modelo das universidades é, basicamente, todos os professores, no fundo, hoje em dia, são empreendedores. Têm que fazer tudo. Eles ensinam, vão buscar o investimento. No MIT Media Lab dizem, vamos usar as lições do mundo corporativo. Nem todos os investigadores são bons a ir buscar dinheiro, não são bons a comunicar. E, portanto, vamos fazer um laboratório baseado na função. Vamos ter uns gajos que vão buscar dinheiro, vamos ter uns tipos que comunicam. Os investigadores começam o ano, todos eles com 1 milhão. Que é porreiro. Nós pensámos assim, isto era o ideal. Vamos arranjar uns tipos que vão nos buscar dinheiro e depois cada um de nós começa com 1 milhão. Não temos que andar a concorrer, nem nada. Quando chegámos a Portugal e começámos a falar com o mundo corporativo, percebemos que, de facto, eu percebo que tenho que fazer esta mensagem se calhar mais clara, a maior parte dos nossos empresários não enriqueceu com base no conhecimento. Houve uns que se adaptaram, curiosamente, por exemplo, nas visitas presidenciais. Alguns dos empresários que mais me impressionaram eram do calçado, dos testas, porque para competirem adaptaram-se e deram o salto. A maior parte dos outros, aqueles que se baseiam nas rendas, não é a base no conhecimento. Aliás, a primeira coisa que eles fazem, ficam nervosos se vem alguém a pensar que anda de bata. Houve um tipo que uma vez disse, eu fico nervoso sempre que vejo alguém de bata a passear no corredor de uma empresa. Portanto, basicamente, o que se passa é que nós chegámos à conclusão que nós não íamos fazer esse laboratório em Portugal, era difícil, quer dizer, podíamos tentar, ter algumas empresas, portanto, a única hipótese é nós irmos para o mercado. E o que tem acontecido nas universidades portuguesas é que estão a ser criadas centenas de empresas, as pessoas não estão bem a ver a dimensão. Aliás, é muito fácil comparar. Por exemplo, há um tipo que tem a empresa na Aveiro, de impressoras 3D, Francisco Mendes, Be Very Creative, que é um tipo muito curioso, e ele é da Figueira da Foz. E o tipo disse, se nós recuarmos 40 ou 50 anos, a Figueira da Foz era mais vibrante do que a Aveiro. Hoje não há comparação. A Aveiro é vibrante por causa da universidade e porque há N empresas. As localidades em Portugal, não é só o emprego qualificado que está a ser criado, é a vibração. Porque um tipo até pode perder no fim, mas arriscou, aventurou-se, vive na fronteira. E o que eu acho que falta à sociedade portuguesa era aquilo que nós tínhamos há 500 anos. Nós vivíamos na fronteira. Agora não vivemos na fronteira. Eu vou para os alunos e há um aluno que diz, vocês cotas não percebem o que é a vantagem do WhatsApp. E eu olho para o tipo e digo assim, e tu não percebes que há outros colegas teus, noutro sítio, que inventaram o WhatsApp. A questão é essa. Vocês é que devem inventar o WhatsApp. Não é humilhar-me e dizer você não usa o WhatsApp, usa uma porcaria qualquer anterior. Portanto, eu acho que pouco e pouco em Portugal está-se a dar essa transformação, apesar de tudo. Demora, estes Erasmus, toda esta oxigenação tem sido incrivelmente positiva, porque as pessoas percebem que nós podemos fazer. Eu só quero concluir depois com uma história cómica que me aconteceu no ITQB, porque estava com os empreendedores. Qual era o maior obstáculo? Estava toda a gente a dizer, hoje, apesar de tudo, é difícil. Apesar de tudo, o drama deles é o meio ambiente não acreditar. Por exemplo, uma das coisas que acontece quando vamos falar num board de grandes empresas portuguesas é que eles não acreditam que nós, portugueses, podemos criar empresas gigantescas. Não acreditam. Eles são os verdadeiros parolos. Não acreditam.
E então estes tipos da biotecnologia estavam a dizer que ninguém... Epá, o grande drama é que eu saio do meu circuito de amigos e ninguém acredita que eu vou ser bem-sucedido. Então chegou-se à conclusão, de facto, que na sociedade portuguesa só há uma área em que os miúdos acreditam que vão ser bem-sucedidos, que é o futebol. Todos os miúdos futebolistas acreditam que vão ser os melhores do mundo. No outro dia vi o William, como é que ele se chama? William Carvalho, dizer: eu estou destinado à grandeza. Epá. E está. E então houve alguém que disse: epá, eles pensam assim porque não foram à escola. Os futebolistas pensam, não foram à escola, nunca foram contaminados. Muito bem, muito bem. O António Silva, Costa Silva, já estou a baralhar. Queria responder aqui à Maria e depois vamos... Sim, não é bem responder à Maria, apreciei muito a pergunta da Maria, que é a questão do agir e depois agir dentro de um modelo estratégico de desenvolvimento, como aliás o engenheiro Henrique Neto exprimiu. E eu, que não sou economista, a minha formação é de engenheiro, nos últimos anos ando a estudar muito a economia de Portugal. E é um período que eu acho extraordinário, que é entre 1880 e 1900. É o período que começou a grande industrialização. E o que é que se passou em Portugal? A indústria portuguesa cresceu de uma forma absolutamente espetacular, com taxas de crescimento incríveis. O PIB do país cresceu de uma forma espetacular. E depois, quando começou o século XX, tudo isto falhou. E falhou porquê? Porque nós investimos em indústrias que concorriam com as indústrias da Inglaterra e dos países desenvolvidos. Portanto, faliram. E depois não houve um modelo estratégico que ligasse o desenvolvimento da indústria aos transportes, à agricultura, a todos os setores da economia. E é por isso que esta insistência que atravessa, no fundo, todo este debate da gente ter um modelo estratégico de desenvolvimento, eu penso que todos nós aqui há anos que nós lutamos para isso, é crucial. E depois tem a ver também com o ponto que o António Câmara agora focou, da falta de crença. Há uma senhora que eu acho que extraordinária na história da economia, que se chamou Elinor Ostrom, foi a primeira senhora que ganhou o Prémio Nobel da Economia e o grande trabalho dela foi estudar os paradoxos ligados aos falhanços da ação coletiva e que tem a ver com o seguinte: estamos aqui nesta sala, todos a fazer o diagnóstico, todos pensamos naquilo que está mal e tem que ser corrigido, mas depois há uma grande falta de crença que nós somos capazes de mudar. E ela estudou isso. E qual foi a resposta que ela veiculou, que está publicada? Ela disse: isto só se ultrapassa se houver uma visão integradora para o desenvolvimento do país, um modelo estratégico promovido às altas escalas políticas e, portanto, e que agregue os partidos todos. É evidente, quando a gente olha para os nossos atores políticos, eu não gosto de criticar os atores políticos, é quase hoje em dia baterem ceguinhos, mas quer dizer, quando a gente vê os grandes atores políticos, que são os antigos líderes da Jota, que chegam aos mais altos cargos, muitas vezes sem terem experiência de vida, muita coisa tem que estar aqui em causa. E tem a ver com outro ponto que também tenho refletido um pouco, e aconselho a todos a leitura desse livro extraordinário, que é Porquê que os países falham, do Daron Acemoglu e do James Robinson. E eles explicam muito claramente, há 3 fatores cruciais que são importantíssimos para os países terem sucesso no mundo, porque aqui também não há contos de fadas. O primeiro é a qualidade das instituições. E em Portugal nós já temos algumas instituições de qualidade, temos que melhorar muito mais. Como António José Teixeira disse, temos que ter um grau de exigência brutal. E mais, há uns anos atrás nós criticávamos muito a China, as pessoas diziam, muitos analistas, só o capitalismo ia salvar a China. Estamos a ver hoje uma situação em que a China está a salvar o capitalismo, a começar pelo nosso, que é extraordinário. E aqui estamos numa casa de cultura, se lermos o livro do Bovary e Pécuchet, o livro de Flaubert, que é uma metáfora da impotência política do nosso tempo. Eles dizem que quando a Europa atingir essa impotência política vai ser regenerada pela Ásia. De maneira que quando eu vejo a situação do nosso país é extraordinária. Portanto, a qualidade das instituições é fulcral. O segundo ponto é a inteligência nas políticas públicas, em especial na economia. Nós temos nestes 40 anos de democracia, felizmente, um avanço extraordinário na educação, na ciência, na tecnologia, na saúde, mas temos um falhanço clamoroso na gestão económica do Estado e na definição de políticas
públicas inteligentes na área da economia. E o terceiro fator que eu já falei esta manhã é criar mercados inclusivos. Isso tem a ver com a pergunta da Maria, porque depois para agir, para todos os empreendedores poderem agir, nós temos que tirar as barreiras que existem na economia, abri-la à concorrência e à competição, a começar pela competição interna. Eu, como trabalho muito na área da energia, vou a muitos colóquios, vocês não calculam a quantidade de potenciais empreendedores que vêm no fim falar e explicar, se calhar podia fazer um livro que era uma demonstração clara de tudo aquilo que a Maria pergunta. Porquê que não se age? E estes homens que têm ideias, algumas vezes, extraordinárias, querem agir, têm uma burocracia monstruosa, têm barreiras completas, têm uma falta de atenção às pequenas e às médias empresas, têm barreiras de acesso ao crédito e têm uma luta, como o António Câmara diz esta manhã, ser empreendedor é terrível, é um pesadelo. É lutar todos os dias contra moinhos de vento. E, portanto, as economias que têm sucesso são exatamente o contrário. Não são exclusivistas, é por isso que digo que uma economia inclusiva é aquela que funciona em benefício da maioria das pessoas, que atrai a maior parte das pessoas para as atividades económicas e que tem estímulos para as pessoas irem para as atividades económicas. O exemplo que dei da revolução do shale gas nos Estados Unidos existe porquê? Porque a política de energia, o Energy Act nos Estados Unidos, é extraordinariamente bem feito. Tem incentivos para todas as companhias que descubram novas fontes de energia. Por exemplo, créditos fiscais, acesso ao crédito bancário, vários outros elementos que promovem e facilitam a vida dos empreendedores. E outro elemento que é crucial é não termos medo, como existe no nosso país, do fracasso. Eu, quando fui à Universidade de Stanford fazer um MBA, todos os dias à noite vinha um professor teorizar sobre porque que o Silicon Valley tinha aquela vibração toda, e o primeiro ponto é, atrás de uma empresa de sucesso, há 3 ou 4 tentativas de insucesso. E nós temos é que ter tolerância para o fracasso e dar oportunidades e ter um sistema que faça de facto as pessoas agir, mas em benefício depois do desenvolvimento da atividade económica. E, portanto, o exemplo da economia que eu dei, de 1980 a 1900, que vai se repetir agora, está escrito nas estrelas, porque nós não vamos ter modelo estratégico de desenvolvimento, isto é uma nota um bocado pessimista, aconteceu porque não se leu os nichos do mercado global em que a indústria se devia especializar e competir, e, portanto, falhou-se claramente nesse aspecto e não existiu essa visão integradora. Espero que seja diferente, mas conhecendo o material humano que a gente tem no país, às vezes é difícil. Queres falar? Só brevemente. Isto a propósito da fronteira e da ambição, lembro-me uma conversa uma vez com o José Félix Ribeiro, que é um homem muito interessante e, curiosamente, quando falamos de futuro, a figura que ele representou no Estado, o trabalho que ele fez ao longo de anos, silencioso, mas fornecendo informação relevante para quem teria capacidade de tomar decisões e que o fez de forma muito discreta sempre, mas que tem um olhar informado ao longo de décadas sobre o mundo. Às tantas falavam um pouco na ideia de que Portugal, tendo a dimensão que tem, e a dimensão muitas vezes é enganadora, porque nós somos um pequeno país. Bom, na Europa nós somos um médio país, não somos um pequeno país, para começar, que é uma coisa que sempre... Mas este país, em qualquer caso de dimensão não muito grande, é um dos poucos que no mundo, na história do mundo, foi capaz de constituir um império. Bem ou mal, esqueçamos agora porque o fez ou como o fez e o que é que resultou daí. Mas a verdade é que foi um país capaz de sair de si próprio, ter ambição e de ir à conquista. Não vou fazer nenhum julgamento histórico, mas isto diz alguma coisa sobre a nossa própria natureza. E isso deve nos fazer pensar que a ideia de sermos ambiciosos e de produzirmos mais, de vendermos mais, de introduzirmos mais valor naquilo que fazemos, é obviamente algo que temos que fazer de novo, com fronteira próxima ou mais distante, com mar e plataforma continental, com o que seja, mas precisamos disso. E temos uma rara capacidade, eu acho que isso também é uma das razões que teremos tido no passado essas veleidades, temos uma rara capacidade de fazer pontes com outros povos, outras culturas. Isso é real, não é apenas para nos envaidecermos, isso acontece. E isso tem a ver com a cultura em última análise, ou em primeira análise, voltamos a esse ponto decisivo. E, portanto, eu acho que para o futuro, dificilmente,
nós podemos contar com um plano com 10 pontos, ou 20, ou 50, em que todos estejamos de acordo e que seja uma magna carta que nos vai guiar sem discussão para o futuro. Isso não vai acontecer, por razões várias que nós compreendemos bem. Mas pode haver alguns vetores em que seja possível haver compromissos. A educação, como se viu aqui, é obviamente uma coisa que hoje até julgo que ninguém terá o atrevimento de dizer que não passa por aí o nosso futuro e o nosso desenvolvimento. É evidente que há formas de o fazer. Quando se mexe na ciência do modo que se mexeu nestes últimos anos, obviamente que nunca ninguém abdicou de fazer um discurso sobre a ciência, e ouvimos sempre discursos grandiloquentes sobre a ciência, mas obviamente que o resultado disso, ou aquilo que se fez em concreto, não terá sido bom ou não foi bom para o futuro da ciência em Portugal. E, portanto, há algumas coisas que são mais agregadoras e que serão mais fáceis de nos unir e que passam por alguma coisa que o António Costa e Silva dizia há pouco, e que tem a ver com políticas públicas ou tem a ver com serviços públicos de qualidade. Os serviços públicos de qualidade não servem apenas para nós sermos, digamos, mais bem servidos. Servem, por exemplo, para atrair investimento. Num país que tem bons serviços públicos, isso é um fator de atração para instalar pessoas, empresas e o que seja. Se a justiça funcionar bem, ela não funciona apenas bem, em primeira linha. Para nós, portugueses, precisamos de uma justiça que funcione melhor. Mas funciona bem para empresas e cidadãos que quiserem viver connosco, ou fazer negócios connosco, mesmo que não venham para cá. E, portanto, há aqui coisas básicas no Estado, no funcionamento do Estado. A desburocratização era algo em que trabalhámos há uma década, em que fez alguns progressos, mas, a pretexto da crise, voltou a instalar-se com uma força e uma violência absolutamente brutal. Para todos os cidadãos singulares, para empresas, entidades coletivas. Portanto, de vez em quando recorda-se o tal Simplex e até se ameaça que vem um novo Simplex, mas o que se tem feito é introduzir mais burocracia. E isso não nos leva a futuro nenhum, nem cá dentro, nem fora, nem para o que seja. São coisas aparentemente simples, não é? Mas que precisam e que se calhar não merecem discussões tão grandes como isso, mas que não estão feitas, não se fazem. Pelo contrário, algumas estão em regressão absoluta. Depois há um lado que é o exemplo. Eu acho que nós temos ganho muito em várias áreas, na ciência, na cultura, também nas empresas, mas também no futebol, e por isso aquele exemplo do William Carvalho, aquilo funciona pelo exemplo do Ronaldo. Quer dizer, aquilo é o exemplo do Ronaldo. É um homem ambicioso, é um homem que chegou longe, foi o melhor do mundo. Porque é que o William Carvalho não há de querer ser o melhor do mundo? E, portanto, isso, independentemente da escola, que não teve nenhum papel nesta matéria, mas tem a ver com mentalidade, e mentalidade também é, obviamente, um fator que está presente e que atravessa a sociedade. Não é uma cadeira que se aprenda na escola, necessariamente. Não, antes de terminar, só queria dizer que foi um prazer estar aqui todos os meses convosco. Muitos dos que aqui estão são os permanentes e seguindo aquilo que a Maria Manuel disse, pedia que agissem, isto é, que já agora, que nos mandassem, não combinei nada disto com o Rui, mas que nos fizessem propostas de temas que gostariam de ver debatidos em próximos ciclos. Porque as vossas participações foram sempre muito interessantes e muito estimulantes, mas queremos mais e queremos que nos ajudem. Eu queria só registar em relação ao William Carvalho, que o William Carvalho já é uma fase avançada da coisa. Eu aqui há uns anos, quando foi os 20 ou 25 anos do 25 de Abril, entrevistei um rapaz chamado Kennedy, que não teve grande futuro no futebol, embora tenha tido um futuro, mas não muito glorioso, e que me disse, e aquilo, a verdade é que correspondia à verdade. Eu, quando olho para o espelho, sinto que sou o mais belo do plantel. Portanto, um tipo achar que está destinado à grandeza já é melhor do que olhar para o espelho e dizer que é o mais belo do plantel, né? Que era o objetivo dele na altura. Portanto, estamos a avançar. O futuro é brilhante, é otimista. E queria também saudar o luxo que nós tivemos hoje de estarmos aqui a discutir o futuro, quando todos nós estamos a pensar no presente e no que vai acontecer nas próximas semanas, e que estamos aqui em pulgas, sem saber o que é que vai acontecer, e com grandes expectativas e medos, e enfim,
vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, ainda bem que podemos olhar para o futuro durante estas 3 horas. E pronto, mandem sugestões, por favor, está bem? E olhem para o espelho para ver se são os mais belos e se têm um futuro. Obrigada.